O transtorno do espectro autista caracteriza como distúrbio relacionado ao neurodesenvolvimento e tem usualmente sua manifestação na primeira infância. Compreende dois domínios, um associado com dificuldade de comunicação e interação social e outro referente a comportamentos restritivos e repetitivos estereotipados. Mas a primeira definição de autismo como um quadro clínico ocorreu em 1943, quando o médico Leo Kanner denominou de distúrbio autístico de contato afetivo um grupo de crianças entre 2 e 8 anos, embora o termo autismo já houvesse sido introduzido na psiquiatria em 1906 por Ploller. Nessa mesma época, Asperger descreveu o quadro clínico de 4 meninos de 7 a 11 anos, que apesar de guardar semelhanças com o quadro de Kanner, definiu a síndrome de Asperger. Em 71, Kanner conseguiu reavaliar os casos iniciais, pois os pacientes estudados já eram adultos, então corroborando a sua descrição inicial de que o quadro já estava presente desde a primeira infância. Ele ressaltou então o quanto a inclusão, as técnicas de manejo de educação e a consideração das habilidades dos indivíduos portadores da síndrome podem contribuir para o seu desenvolvimento mais pleno. O mesmo pode-se dizer da abordagem do médico francês Itard, que dedicou sua vida e demonstrou ser possível educar e humanizar um menino de aproximadamente 11 anos de idade que havia sido achado numa floresta em 1798, ferido, sujo, andando de quatro e praticamente mudo, que hoje receberia o diagnóstico provável de Asperger. Os métodos educacionais usados por Itard são aplicados até os dias de hoje. A partir da descrição de Kanner, nas décadas seguintes realizaram-se inúmeras pesquisas e estudos clínicos e publicaram-se centenas de artigos e livros. Iniciou-se também um forte movimento de pais de indivíduos com autismo. Os critérios de diagnóstico para o TEA também têm se modificado nas diferentes edições dos manuais de classificação dos tratamentos mentais, tanto da OMS quanto da Associação Americana de Psiquiatria, com o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, DSM, migrando da condição de psicose para o conceito de transtorno do espectro autista. Segundo estudiosos, duas questões tornam-se fundamentais: a importância da detecção de sinais iniciais de problema de desenvolvimento em bebês, que podem estar futuramente associados ao TEA, aumentando a chance de maior eficácia no cuidado dispensado, e a necessidade do diagnóstico diferencial para a construção de procedimentos que devem ser utilizados pela equipe multiprofissional responsável e na identificação de comorbidades. Entretanto, a maioria absoluta de dados populacionais sobre o TEA procede de países desenvolvidos, implicando em um desconhecimento acerca da realidade dos países em desenvolvimento, gerando mais uma dificuldade. Na atualidade, já é admitida a possibilidade de variação nas prevalências segundo o background genético das populações estudadas. O governo brasileiro demonstra esforços na atenção a essa população e sua família, sobretudo em termos de direito, apoiado na Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, que confere, dentre outras questões, garantia ao diagnóstico precoce, atendimento multiprofissional e acesso às informações que auxiliam no diagnóstico e tratamento. A continuação, esse vídeo tem o objetivo de elucidar a temática do transtorno do espectro autista, se aprofundando em aspectos epidemiológicos e biológicos e ao diagnóstico e tratamento devido em cada caso. O autismo, também conhecido como transtorno do espectro autista, é definido como uma síndrome comportamental que compromete o desenvolvimento motor e psiconeurológico, dificultando a cognição, a linguagem e a interação social da criança. Sua etiologia ainda é desconhecida. Entretanto, a tendência atual é considerá-la como uma síndrome de origem multicausal, envolvendo fatores genéticos, neurológicos e sociais da criança. Estima-se que atualmente a prevalência mundial do TEA esteja em torno de 70 casos para cada 10 mil habitantes. E, embora o autismo seja sem dúvida subdiagnosticado em meninas, a maioria dos especialistas diz que é mais prevalente em meninos, pois o TEA possui fortes raízes genéticas, e alguns estudos têm sugerido que a diferença entre os sexos pode resultar, pelo menos em parte, de diferenças biológicas inatas. E por conta disso, é 4 vezes mais frequente o diagnóstico em meninos. No Brasil, apesar da escassez de estudos epidemiológicos que possam melhor estimar os dados nacionais, constatou-se em recente pesquisa que os índices de acometimento pelo autismo são de aproximadamente 27 casos para cada 10 mil habitantes. As possíveis razões para a elevação da prevalência dessa síndrome relacionam-se a aspectos diversos.
os quais incluem alterações nos critérios de diagnósticos, maior conhecimento dos pais e da sociedade acerca da ocorrência e também o desenvolvimento de serviços especializados em TEA. Vale ressaltar que, com o aumento dos casos, essa se tornou uma situação que desencadeia alterações na vida familiar de pacientes diagnosticados devido às necessidades de acompanhamento da criança para o seu desenvolvimento. O diagnóstico de uma doença crônica no âmbito familiar, especialmente em se tratando de crianças, constitui uma situação de impacto, podendo repercutir na mudança da rotina diária, na readaptação de papéis e ocasionando efeitos diversos no âmbito ocupacional, financeiro e das relações familiares. Frente ao momento de revelação da doença ou síndrome crônica, a exemplo do TEA, a família comumente perpassa por uma sequência de estágios, ao saber, como o impacto, a negação, o luto, o enfoque extremo e encerramento, as quais estão associadas a sentimentos difíceis e conflituosos. Nesse contexto, é fundamental planejar o modo como será revelado à família esse diagnóstico, mantendo-se a relação de diálogo compreensiva para facilitar o fluxo de informações fornecidas, bem como viabilizar uma melhor aceitação por parte da família, a fim de que se estabeleçam estratégias para o enfrentamento dessa questão. Eu vou falar um pouco sobre aspectos biológicos do espectro autista. O autismo é um distúrbio do neurodesenvolvimento, cuja sua etiologia se encontra bem vaga e desconhecida. Nós sabemos que ela é fortemente genética, com uma herdabilidade em torno de 90%. Mas não necessariamente são herdados dos pais, podendo ser causados também por fatores ambientais, como agrotóxicos, poluição, idade avançada dos pais ou infecções, medicamentos e substâncias ingeridas pela mãe na gravidez. E isso tudo pode gerar alterações nos genes de formação. E esses genes de formação, eles também podem sofrer uma mutação num processo de replicação do DNA, que essa é a terceira forma de contrair o autismo. E essa forma é chamada de mutação do novo. Mas o que são genes? Então, nossas células, elas contêm núcleo. E dentro desse núcleo, contém 23 pares de cromossomos, que são estruturas que abrigam o DNA. O DNA parecem escadas espirais. E cada degrau dessas escadas lateral são moléculas denominadas base. E os genes são segmentos do DNA, são pedaços dessa escada que são utilizados como receita, que são junções dessas moléculas bases para a formação de uma proteína. Essas receitas, elas são herdadas geneticamente dos nossos pais. E o tamanho do gene vai depender do tamanho da proteína que vai ser produzida. E essas proteínas são utilizadas para o funcionamento do nosso organismo. Acredita-se que existam de 3 a 10 genes envolvidos nesse espectro. E ela tem sido associada à normalidade de praticamente todos os cromossomos. E síndromes como do X frágil, de Smith, esclerose tuberosa, também são registradas mesmo em porcentagens pequenas a pacientes com espectro. E genes que codificam proteínas participantes do sistema serotoninérgico também são fortes candidatos para estudos em autistas. Então, e apesar de toda essa discordância em relação a quais genes serem candidatos, existe uma boa razão para se acreditar que, uma vez conhecidos, novos agentes terapêuticos poderão atuar de forma mais assertiva nos alvos moleculares específicos. Já estudos mais antigos trazem informações relevantes sobre o aumento significativo da circunferência da cabeça de crianças a partir de 12 meses de idade com espectro, sendo um crescimento desproporcional ao peso e à altura dessa criança. Só que
por serem estudos retrospectivos, eles não poderiam significar causalidade. Mas outros estudos confirmaram a ideia, porque eles comprovaram que não só a circunferência dessas crianças era maior, mas também o volume do encéfalo era maior, e trazendo várias hipóteses para novos estudos, novas buscas. E uma das hipóteses que foi criada com essa questão do aumento da circunferência e do volume da cabeça é que essas crianças tinham mais neurônios que as demais, um número significativo maior de neurônios que as demais. Isso parece bom, né? Isso parece algo bom. Mas o nosso processo típico de desenvolvimento do corpo é regulado para termos uma quantidade de neurônios. Mas o processo típico do desenvolvimento do nosso organismo, ele é regulado para ter um número adequado de neurônios. E ter mais neurônios que isso significa que o cuidado desses neurônios não vai ser o mesmo, vai ser pior. Então teremos neurônios mais fracos, mais enfraquecidos e com mais dificuldade de fazer ligações neurais, com mais dificuldade de fazer comportamentos. Outra hipótese seria o número excessivo de sinapses e podas neurais desreguladas. Antes de explicar o processo do diagnóstico médico em relação ao transtorno do espectro autista, conhecido como TEA, é interessante citar que a primeira vez que a Associação Americana de Psiquiatria usou o termo autismo foi na primeira edição do DSM, em 1952, e descrevia sintomas de esquizofrenia. A partir do terceiro DSM, em 1980, o autismo infantil foi totalmente separado da esquizofrenia, pois um dos critérios para o seu diagnóstico era exatamente não haver sintomas que sugerissem essa doença. Bom, indo ao que interessa, veremos o que um médico investiga para o diagnóstico do TEA, que é majoritariamente clínico, pois por enquanto não existem exames que vão identificar o sinal do TEA. Então, o diagnóstico é feito a partir da observação de algumas variáveis, descarte de algumas hipóteses e solicitação do profissional aos pais em relação à história de vida da criança desde a gestação, a história clínica, tentar entender fatores biológicos, de formação, ambientais e da história de vida, que possa explicar algumas hipóteses para aquele atraso que ele está evidenciando. Então, se tiver, por exemplo, a explicação de um trauma, alguma questão neurológica, uma prematuridade ou alguma outra questão, o profissional pode ir descartando ou confirmando algumas hipóteses. Uma dica para pais que estão indo para uma primeira consulta com um neuropediatra ou psiquiatra infantil é levar o máximo de informações que conseguir, como caderneta de vacinação, relatório de creche ou escola, relatório de algum terapeuta ou que acompanha a criança, exames já feitos, vídeos da criança em diferentes ambientes, principalmente de comportamentos que levaram a procurar o médico. Tudo isso facilita a pesquisa do médico, que também pode estar pedindo exames de audiometria, eletroencefalograma, uma ressonância, exames genéticos e outros para condensar as informações. É muito comum também fazer uma avaliação neuropsicológica, que investiga como o funcionamento do cérebro influencia funções cognitivas, emocionais e comportamentais. Nessa investigação, o profissional vai também pesquisar os sinais do TEA a partir de observações, entrevista com os familiares, treinos e ensinos no próprio consultório para ver se a criança tem características nas duas primeiras grandes áreas do TEA. Na primeira área, seria a parte da comunicação social. Se a criança faz contato visual, possui uma linguagem expressiva, se imita, se ela se isola ou se apresenta comportamentos ritualísticos. Então, o profissional vai avaliar toda essa parte do atraso da fala e da linguagem. E numa segunda grande área, a parte dos comportamentos ou interesses restritos e repetitivos, estereotipias e rituais. Então, se ele perceber que a criança tem critério nas duas áreas, pode ser que ela preencha os critérios de um diagnóstico. E por fim, pode ser investigado as comorbidades, como se a criança tem dificuldade de sono, se possui hiperatividade, se já teve convulsões, se tem um comportamento desafiador, se tem comportamentos agressivos ou autolesivos e outras questões. E com tudo isso pode-se fechar uma boa hipótese de diagnóstico. Por isso é sempre essencial que os familiares tragam o máximo de informações para adiantar e ajudar nesse diagnóstico. Em relação ao tratamento,
um dos principais pilares para o desenvolvimento do indivíduo são as intervenções comportamentais, né? A gente fala muito do ABA, que é a análise do comportamento aplicada, né? Quanto mais novinho a criança faz, quanto a intervenção é mais precoce, melhor é em relação ao ganho de aquisição de habilidades, né? Isso também para diminuir os comportamentos interferentes, que são comportamentos disruptivos, agressivos, autolesivos, algumas estereotipias que podem ser motoras ou vocais, que atrapalham ali o ganho de aquisição de habilidades daquele indivíduo, né? Então, a gente tem aí a ciência ABA entrando com o conceito de reforço e punição, né? Mas na aba só se usa mesmo o reforço e o reforço negativo. Punição geralmente não se usa, apesar de ser um conceito que está dentro da teoria. Então, as intervenções comportamentais, elas têm um pilar super importante, né? A integração sensorial feita pela terapia ocupacional também é super importante, porque os indivíduos que possuem o diagnóstico de TEA têm algumas questões questões sensoriais mesmo, hipersensibilidade auditiva ou hipo também, dependendo. Vem aí a psicopedagogia também entrando, né, numa parte importante, né, de adaptar o currículo escolar de acordo com as necessidades daquele indivíduo, né, para que ele consiga acompanhar a turma, mas dentro da sua própria subjetividade, né. Então, todas essas terapias juntas, integradas, né, criam um plano de ensino, que é um plano de ensino individual para aquela pessoa. Não necessariamente todo plano de ensino que junta todas as terapias, né, são aplicáveis a todas as pessoas com diagnóstico autista, né? Cada caso é um caso, e aí precisa ser analisados pelos especialistas corretos para que eles possam traçar um plano de ensino individualizado de forma assertiva, né? Alguns tratamentos medicamentosos também têm alguns ganhos em relação a diminuir comportamentos e conseguir manejar ali a diminuição dos sintomas, né? Para que a pessoa tenha mesmo uma melhor qualidade de vida, consiga conviver melhor com os outros, com si mesmo, né? Um dos medicamentos, por exemplo, pode ser os antipsicóticos, né? Hoje a gente também fala muito do canabidiol. O canabidiol, ele é um medicamento que alguns médicos até receitam para que a gente consiga aí ter uma diminuição dos comportamentos, que são comportamentos muito interferentes de indivíduos com TEA, né? O canabidiol, ele vai agir ali diminuindo a agressividade, diminuindo a intensidade dos comportamentos disruptivos e tornando aquele sujeito uma pessoa menos, na verdade, não mais, mas menos sujeita a comportamentos que podem interferir na qualidade de vida dele. Outro medicamento muito usado também é o risperidona, né? O risperidona, ele também vem com essa coisa do abaixar um pouco dos comportamentos, né? Um pouco da atividade cerebral, dentre outros, né? O prognóstico, geralmente, ele é favorável se a gente começa junto aí de uma intervenção precoce, né? Junto com os terapeutas corretos, como fonoaudiólogo, psicopedagogo, terapeuta ABA, psicólogo, tudo isso juntamente com um médico, que é um neuropediatra, para dizer qual seria a melhor intervenção para aquele caso. Basicamente é tratado um plano de ensino, né, contendo todos os objetivos de todos os profissionais, a partir de anamnese, de coleta de dados, de testes e avaliações. Então, todos os profissionais, eles se juntam, traçam um objetivo juntos e aí criam o plano de intervenção individualizado, né? Muitas vezes a gente chama de PIC, né? Programa de Intervenção Comportamental. É um programa que pode ser usado dentro de casa, na escola, na clínica, que ele provavelmente faz as terapias dele. E com uma certa frequência, periodicidade, volta ao neuropediatra, avalia os ganhos de habilidade, avalia as perdas também, avalia as barreiras comportamentais e indica se precisa nesse momento
de um medicamento, talvez mudar a dose, talvez trocar. Alguns medicamentos de recaptação, de inibição de recaptação de serotonina são muito bons também. E ajudam eles a se manterem na atividade motora normal, no seu estado mais estável, né? Para conseguir lidar com os sintomas e conseguir ter uma melhor qualidade de vida. É isso.